Olá, seja muito bem-vindos a mais um programa de casal para casais. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui mais uma quarta-feira para te trazer conteúdo maravilhoso, incrível. E hoje o nosso episódio está um pouquinho diferente, não é, meu amor? É isso aí. Hoje nós estamos aqui para falar de algo que vai fazer a diferença na sua vida. Hoje você vai conhecer algumas situações que você vai levar como estilo de vida, dentro do seu casamento, na sua vida, no meio dos seus familiares, em qualquer lugar que você estiver. É verdade. Mas antes, para tudo que você está fazendo. Já se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Eu quero que você compartilhe com mais pessoas para que chegue a maior número de famílias, de casas, para que eles consigam acessar a esse conteúdo e ter uma transformação na sua vida, na sua casa, na sua família, tá? Então, comenta que nós temos maior prazer de vir aqui e de falar com vocês. Tudo aquilo que vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, que nós estamos à disposição para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então é isso. Então já corre. Dá um like. Não sei se você viu um episódio aí atrás onde a gente participou com os nossos filhos. E a Helena fala: dá um like, plim, Dá um joinha. dá um joinha. E é exatamente isso, tá? Então, assim, esse momento vai ser um momento muito incrível. Então já faça tudo isso que eu tô te pedindo, para não perder a oportunidade de ser bênção na vida de outra pessoa. Tá bom? Então eu sou a Gisele Guasti. E eu sou o Márcio Guasti. Casal consciente, né, meu amor? Só há 25 anos. Só há 25 anos. Eu escolhi a melhor parte. É isso aí. Estar com você todos os dias. E eu decidi fazer você feliz todos os dias. Eu acho que eu que decidi fazer você todos os dias. Então feliz. vamos assim, continuar assim que tá dando certo. Fechou. Fecha. É isso. Sabe, ser intencional todos os dias. Eu faço ele feliz, ele me faz feliz, no final tá todo mundo feliz. É isso aí. Mas para que esse conteúdo chegar até você, nós temos um grande parceiro, que é a empresa Lucy Lucy. Não é, meu bem? É isso aí, nós não podemos deixar de falar sobre essa empresa, que é uma empresa abençoada que acreditou no projeto família. E ela é um projeto família. Exato. Ela pensa em família. Quando nós falamos aqui sobre a Lucy Lucy, quando nós falamos aqui sobre os produtos da Lucy Lucy, muitas das vezes você pode achar que é uma venda simples assim. Mas não, eles pensam em família. Você que está aí assistindo agora esse momento, você pode se cadastrar. E imagina você ter uma loja virtual já pronta. Uma loja virtual, uma loja e-commerce pronta para você vender os produtos. Nossa, além de você consumir todos os produtos quando você se cadastra pela metade do valor que você Metade já do consegue. preço. Qual supermercado faz isso? Perfumaria. Qual perfumaria faz isso? Não tem. existe. Então, eles pensaram em família. Eles pensaram em família, nós participamos de vários treinamentos deles. E quando nós chegamos lá, o fator principal de toda a conversa é sobre família. É sobre família, porque qual empresa, né, vai te entregar treinamento, propaganda, vai te entregar uma loja já pronta, com o seu link ali, é só você cadastrar e tá tudo certo. Pode começar a vender. É verdade. Nós estamos aqui tomando o nosso colágeno maravilhoso, porque é muito incrível, super nutritivo, cheio de vitaminas. Mas eu gostaria de falar da luva de silicone hoje, da Lucy Lucy, que ela é excelente para trabalhar assim toda a parte de hidratação das suas mãos. E principalmente hoje, passa aí, meu bem. Hidrata aí. Mas Não, é ótimo, eu passo sempre. e principalmente esse clima que nós estamos agora, né? Muito Que tá bom. friozinho, aí deixa a mão ressecada. Então, você tem cuidado das suas mãos? Pois é. Se você não tem cuidado, a Lucy Lucy, ela te apresenta essa luva de silicone incrível, maravilhosa. E aí, na descrição desse episódio, eu vou deixar meu link com 25% de desconto para você acessar e já conseguir. Esse é o meu presente para você, tá bom? Isso, e Isso aí. qualquer dúvida, é só nos perguntar. Nós estaremos à disposição de tirar qualquer dúvida dessa empresa para você. E o cheirinho maravilhoso. Muito suave, muito bom.
Então vamos lá. Agora vamos lá? Já convidou, já compartilhou, já encaminhou para Isso todo aí. mundo aí que Mandou. você pensou? Pois é. Então hoje o nosso episódio vai ser um pouco diferente, porque ele vai ser um bate-papo entre eu e o Márcio. Isso aí. Nós vamos estar abordando aqui hoje nesse episódio um tema muito importante que você vai entender o porquê. E ele está aqui no nosso livro, Casais Conscientes. Vou pegar ele aqui, ó. Ele está aqui, Casais Conscientes. Dentro dele, lá no capítulo 7, nós vamos falar de uma arma poderosa na mão de qualquer pessoa. É isso aí. Que o nome dele é Domine a Chave do Sucesso e Liberte-se para uma Vida Plena. E você vai entender qual que é essa poderosa. Porque o Senhor nos deixou várias, né, meu amor? Várias, para a gente poder exercer e exercitar. Sim. Várias armas. Deixou jejum, deixou oração, mas deixou um princípio poderosíssimo. E é isso que a gente vai falar agora. E que nós crescemos, né? Que nós crescemos achando que é um sentimento. Crescemos achando que deixa essa dor passar, que depois que essa dor passar, eu perdoo. É sobre o perdão que nós vamos falar hoje. É isso, é forte. Essa matéria, ela é fundamental em qualquer área, em qualquer área de nossas vidas, nós precisamos de estar falando com ela, sobre ela. E eu vou te falar mais. Nós viemos falando de rejeição no episódio anterior, né, Gisele? Falando sobre a rejeição, sobre o que a rejeição faz nas nossas vidas. Eu mesmo falei que eu virei especialista em rejeição. Só que você não, quando você vira especialista em uma rejeição, você não fica especialista só apenas nela, porque ela anda junto com o perdão. Se você não aprender a técnica de perdoar, porque ele é uma decisão, você acaba ficando atraído pela rejeição. É isso aí. Então vamos lá, né? Tá preparado aí para poder liberar tudo sobre o perdão? Vambora, porque tem muito casal aqui que precisa de saber sobre o que é perdão. Isso aconteceu na nossa vida, né? É verdade. Nós Tem um tivemos testemunho que- forte aqui que você vai contar hoje, né? Vou? Vai, Uau, não ele abre, querendo já me não abre, desafiar. eu não abro mão de você, não pelo menos pegar e falar sobre o que aconteceu na sua vida, sobre perdão. É. Depois que nós descobrimos que ele fica ligado, o perdão, ele está em cima de decisões. A partir do momento que você decide, você se liberta espiritualmente, você se liberta emocionalmente e fisicamente. Pois é, Fisicamente, né, meu amor? fisicamente. É E isso isso aí. foi o que aconteceu, mas eu vou falar mais à frente. Mais então. pra frente. É. Mas vamos lá. Então fala um pouquinho, Márcio, sobre essa parte da neurociência, né? No qual o perdão, ele tem como acesso através da neurociência para trazer mais clareza também. Porque nós já falamos que é uma decisão. E ele é espiritual, mas ele também é emocional. Sim. Então, você pode falar um pouquinho? Sim, o perdão, na verdade, ele tá ligado nessa decisão e nós precisamos de entender sobre a emoção. E aí eu preciso de falar sobre os nossos neurônios, né? Nós precisamos de falar um pouco sobre a neurociência para a gente entender sobre o que nós estamos falando para separar o perdão, os sentimentos das decisões. Sim. E o nosso cérebro, ele tem mais de 86 bilhões de neurônios. É muito, né? Só que o nosso coração, para quem não sabe, o nosso coração também tem neurônios. Em torno aí de 40 mil neurônios. Porém, esses neurônios, Gisele, esses neurônios são 60 vezes mais fortes do que o do nosso cérebro. Então, a gente tem um mini cérebro de decisões aqui dentro. Por quê? Ele impulsa para o nosso coração bater. Então, nós precisamos de entender sobre isso, porque ele é coligado com o nosso cérebro. E as decisões são tomadas em cima desse impulso que toma. Por quê? A emoção, ela acaba me atingindo e trazendo essa defesa dessa emoção para cima de algo que, muitas das vezes, na razão, eu não quero decidir. Sim. E, infelizmente, acaba acontecendo
de eu trazer os sentimentos para o meu coração. Sempre tomar decisões pelas emoções. E aí entra que nós crescemos aprendendo que o perdão é um sentimento. Quando eu parar de sentir isso daqui, eu perdoo. Quando eu não sentir mais raiva, eu perdoo. E não é sobre isso. Nós precisamos de conseguir separar esses sentimentos da decisão. Porque o sentimento ele vai vir. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo já há mais de 15 anos. Eu vou te dar um outro exemplo que aconteceu comigo quando eu nasci. Vira e mexe o sentimento de rejeição, ele me ronda para trazer e para ativar o não perdão para o meu pai. E aí o que acontece comigo? Eu decidi perdoar. E aí é o que eu ressignifico, até eu chegar ao ponto de hoje eu conseguir falar dessa situação de uma forma muito tranquila. E é interessante porque tem uma ligação muito forte, né? Quando a gente fala do perdão, não tem como a gente não eliminar a rejeição. Eles andam bem juntinho, porque o tempo todo nós estamos sendo rejeitados. Estamos sendo rejeitados no trabalho, estamos sendo rejeitados por amizades, estamos sendo rejeitados pelos nossos cônjuges, por filhos, de repente. O tempo todo nós estamos sendo. Então, o que a gente precisa aprender é lidar com essa rejeição. E aí, quando vem todo o ato da rejeição ali, e vem esse gatilho, o que acontece? O coração, então, como você falou que tem esses montes de neurônios aqui, e eles são bem fortes, né? Ele também está ali todos os sentimentos. E aí, se eu sinto uma raiva, se eu sinto por que essa pessoa está fazendo isso comigo, está me rejeitando, se eu começo a ter esses gatilhos, eu vou gerando sentimentos ruins e aí eu não consigo liberar perdão. Eu não consigo, porque eu vou estar com meus sentimentos e o meu coração tão cheio, sabe? Tão cheio de raiva, sabe? Da pessoa, porque ela fez aquilo comigo, porque que ela tá me tratando desse jeito, porque que ela tá me rejeitando. Eu vou gerando vários sentimentos dentro do meu coração, de tristeza. E aí isso vai tomando conta, dominando o meu coração. E quando eu vou ver, quem tá dominando toda a situação da minha vida são esses sentimentos que estão ali. E aí eu não consigo decidir em liberar perdão. Por isso que é importantíssimo a gente saber que existe sim esses neurônios dentro do coração para nos proteger, além desses sentimentos que eu tô falando também, das doenças, né, Márcio? Das doenças. Porque quando você fica cheio desses sentimentos no coração, de amargura, de tristeza, você fica depressivo. Na verdade, o que isso tem a ver com o perdão? O perdão, ele acaba entrando nessa fase de sentimentos. Por quê? Se você tem sentimentos ruins, pensamentos negativos todos os dias, Sim. por exemplo, a gente acaba criando um vício emocional na minha vida, que eu começo a alimentar aquilo, assistindo aquele jornal violento, pegando aquelas informações violentas, para quê? Para que eu tenha os sentimentos negativos. E esses sentimentos negativos, eles vão estar alimentando alguma coisa que alguém não está alimentando. Sim. Porque eu preciso de me alimentar. Os meus sentimentos precisam de estar se alimentando de algo. Com aquele vício emocional. Porém, eu preciso de entender sobre isso. Porque se eu não entender sobre essa situação, acaba acarretando e acontecendo as coisas que, como você mesmo falou agora, as coisas vão se acumulando. E aí, daqui a pouco, eu tô com um estado de ansiedade e eu não sei por quê. Porque quando ele vem a acontecer e começar a se manifestar na minha vida, eu já tô acumulando já aquilo há muito tempo. É isso aí. A mesma coisa, depressão. E fora outros sentimentos que a gente acaba acumulando. A raiva que eu falei. A raiva, sentindo solidão todos os dias. Se sentindo só, tá rodeado de pessoas, mas sempre se sentindo só. Uma tristeza. Sempre alimentando. Pode acontecer várias coisas boas na sua vida, que aí você vai e acaba comemorando ali 5 minutos, mas aí o resto do dia reclamando e choramingando. Por quê? Porque tá acostumado já a só reclamar.
fica estressado o tempo todo também, né? Quantas vezes a gente já vê que as pessoas ficam estressadas e hoje, né, tá cada vez mais por conta da correria, da rotina, de tudo isso. É um estresse tremendo que a gente estava conversando com um familiar nosso essa semana, nova, e por conta de um pico de estresse, o médico falou, teve princípio de infarto. Olha aí. Olha o coração aí, olha os neurônios aí, porque o coração e o cérebro, eles têm neurotransmissores, né? Sim. Que eles são interligados e se comunicam através disso. E eu achei super interessante, porque esses neurônios do coração, eles são 60 vezes mais fortes do que os da cabeça, embora eles são em menores quantidades. Porém, olha para que ele serve, para nos proteger desse princípio aí de infarto, para nos proteger de ataques cardíacos, de doenças mesmo no coração. Sim. Só que se você continua na sua vida vivendo estressado com hábitos assim, se você continua na sua vida gerando sentimentos de raiva, de solidão, de tristeza, se você continua gerando igual da rejeição que a gente está falando. Tá indo tudo para onde? Alimentando isso, tá indo para onde? Para o coração. Para o coração. Tá poluindo. Que é cheio de sentimentos. E aí ele tá dominando a sua vida. É ele que tá governando essa situação. É ele que governa. Enquanto ele estiver governando, ele coloca as nossas razões e o que tem que ser feito aonde? A decisão de perdoar aonde? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Lá. Isso aí, porque eu vou ser movido pelos sentimentos. Nós já tivemos situações de sentar com um casal e sentar na mesa e eles virarem e falar. Não, agora que nós estamos aqui na mesa é para conversar, então vamos abrir o jogo, vamos abrir o verbo. Lembra disso? Sim. E aí a mulher começar a chorar escandalosamente. E aí eu virar depois e falar com ela, falar assim, tá certo, irmã, e quanto tempo aconteceu isso? Uns 15 anos. Ela parou, de repente, de chorar, e ela virou e falou, uns 15 anos. E aí eu olhei para aquilo, eu falei bem assim, olha só, o tanto de tempo que está guardado. Então, não vai sair. Não vai sair se você não purificar. Se você não se purificar com o perdão. Porque o perdão, por isso que ele é 70 vezes 7. É o único, né? Isso aí. E aí, olha só, que interessante quando a gente está falando sobre isso. É por isso que lá na palavra de Deus, né, no nosso manual, que é a Bíblia, em Provérbios 4:23 fala que acima de tudo eu devo guardar o meu coração, pois é dele que depende toda a minha vida, né? É isso aí. Então, o que é que o meu coração está cheio? E é isso que ele está falando, guarda o seu coração desses sentimentos, guarda o seu coração dessas tristezas, dessa raiva que está aí dentro de você, porque alguém te feriu, alguém te machucou, alguém te magoou, sabe? E aí você continua ali guardando isso dentro do coração. Isso te faz mal e fica com essas doenças que eu falei. Com certeza. Não vai ter como, né? Não vai ter coração forte, impulso forte, neurônio forte para poder proteger, e porque tá no você livro, está se alimentando E está no livro da sabedoria, né, Gisele? Sim. Eu acho que as pessoas elas precisam de entender que nós temos um manual. E esse manual ele precisa de ser lido e prestado atenção no que ele ensina pra gente. Então, você está falando para eu tomar conta do meu coração, eu preciso de entender que por esses impulsos 60 vezes maiores que existe aqui em mim, eu preciso de entender que a emoção vai estar sempre trazendo ele para ele decidir, sendo que eu preciso de decidir com a minha razão. E isso é interessante quando a gente fala sobre essa questão desses sentimentos que você está falando aí agora, que vai sendo gerado. Isso é uma das coisas de guardar o coração, como na palavra do Senhor a gente estava falando aqui. Sim. Isso aí de você não ficar alimentando pensamentos, todos esses exemplos que você deu, né, para não ficar gerando ansiedade, depressão, isso é importante. Além de quando a gente sempre conversa, a gente fala, como é que eu guardo o meu coração? Eu guardo o meu coração também de tudo aquilo que eu vejo. Sim. O que eu estou assistindo? De tudo aquilo que eu escuto? O que eu tenho ouvido? Né? Então, isso é muito importante, porque senão você vai deixando isso minar e entrar para dentro do seu coração de fazer mal. Sim. Porque existem hoje um monte de séries que as pessoas estão ali maratonando, séries que trazem sentimentos ruins, os próprios filmes que você estava falando aqui, também os... Como é que você falou agora? Jornal. Que fica colocando na mente da gente tudo que a gente quer fala assistir. que é informação, né?
Bom, aí esses dias eu estava conversando e eu falei assim, vocês não assistem jornal? Eu falei bem assim, não, a gente não assiste jornal. Ué, mas vocês têm que ficar antenado. Sim, eu estou antenado com aquilo que eu acho relevante para eu me informar. E não do que os jornais querem colocar na minha mente É isso e aí. fazer com que eu fique ali sendo alimentado por isso. Porque o que eu estou alimentando? Estou alimentando coisas ruins, tristeza, medo. Eu estou alimentando coisas dentro do meu coração, Verdade. sabe? Através do que eu tô vendo e através do que eu tô ouvindo. Então eu guardo meu coração com isso também, tá, Mara? É isso aí. Tudo pra aquilo que eu É irrelevante, né? E como a gente fala que o perdão, ele é uma decisão, não é um sentimento. Então a gente precisa de entender que quando eu venho acumulando essas situações, esses sentimentos, essas informações, todas elas vão para o nosso coração através de Pois quê? é. Do que eu tô vendo, do que eu tô ouvindo e do que eu tô sentindo. Pois é. Só que é uma coisa atípica. Tudo isso que eu falei agora é uma coisa atípica de quê? De perdoar. Porque você pode pisar no meu pé agora, Gisele. Eu tenho que treinar para quê? Para quando você pisar no meu pé eu já tá te perdoando. Uhum. Porque não tem nada a ver com a dor. Uhum. Não tem nada a ver com a dor. E eu tenho que lembrar de toda a minha dor, Gisele. De toda a minha dor. Eu lembro que eu machuquei a minha mão aqui e foi... Você lembra, né? Como que foi difícil de sarar? Sarar. Porque movimentava e cortava novamente, movimentava e cortava novamente. Quando nós falamos de perdoar, nós precisamos de entender ele como uma cicatriz. Eu lembro da dor, eu lembro a dificuldade que foi para me curar, mas hoje eu mexo a minha mão e ela está melhor até do que antes. Então nós precisamos de entender que o perdão é uma decisão. É isso aí. E quando eu decido isso, eu entendo também, já falando, agora a gente já entrou numa outra fase, né, do perdão aqui. Você falando que ele não é um sentimento, é uma decisão. Então eu Sim. decido perdoar. Então, quando eu também começo a olhar com esse olhar do perdão, eu também começo a reconhecer que eu tenho erros, que eu também falho. E aí eu não foco somente no outro, sabe? Então eu decido também orar pelo meu sofrimento, sabe? E abençoar também a pessoa que me feriu. Quando eu começo a trazer isso para dentro de mim e interiorizar isso, aí o fardo vai ficando mais leve. Por quê? Porque os sentimentos que estavam dominando, eles vão tomando lugar por outros. Porque não tem como você não abençoar uma pessoa Sim. e você não sentir uma alegria, uma paz, uma felicidade. Ah, mas é muito difícil, porque eu fui abusada, eu fui machucada, eu fui... Sim, mas o perdão não é sobre o outro, é para você. É isso aí. É para você ser livre, é para te libertar. E isso, a gente não precisa de ficar velho para aprender. Nós podemos adquirir essa sabedoria cedo, conhecendo sobre o perdão, sabendo disso, porque foi instalado isso nas nossas vidas. Foi instalado, nós vimos pessoas fazendo dessa forma. E não é dessa maneira. Sim. Olha a palavra, perdão. Ela tem um significado. Só para você parar para analisar, o perdão, ele é um aumentativo de perder. Perder o quê, Gisele? Perder minha razão, perder minha raiva, perder meu achismo, perder a minha prepotência, Arrogância. minha arrogância. Então, nós precisamos de avaliar se a palavra está dizendo já o que eu tenho que perder. Por que que eu tenho que achar que eu tenho que estar certo? O perdão, ele não tem nada a ver com a razão. Não tem. Como eu disse, a gente também não é perfeito, a gente tem falhas e tem muitos erros. Isso. O que a gente precisa de entender é que quando a gente começa a apontar o dedo para por causa do não perdão, a gente começa a acusar, certo? Sim. A gente está acusando a pessoa, mas a gente está esquecendo que a gente está apontando o dedo para ela e tem 3 apontando para mim. E tem 1 apontando para cima ainda. Então nós precisamos de entender que o perdão, quando a gente acha que eu sou o senhor da razão, ele me machucou, ele que fez isso e tá certo. Olha só, fulano, não é verdade? Olha só, ciclano, não é verdade? Querendo ainda a aprovação de alguém, porque eu preciso da confirmação, de me fortalecer. Não, você tá certa mesmo.
Gente, para vocês entenderem, vocês casados que estão nos assistindo agora, para vocês entenderem um pouco do que a gente está falando aqui, casa. Casa que você vai entender um pouco sobre o que é o perdão. Né, Gisele? Sim, por quê? Porque você tem que perdoar todo dia. Você tem que perdoar todos os dias. Todo dia. E a palavra de Deus, ela diz que é 70 vezes 7. Pedro perguntou a Jesus, e Jesus falou sobre isso. Então, se é 70 vezes 7, dá 490. 490 vezes eu perdoar uma pessoa, é impossível de eu perdoar uma pessoa. Ué, como que é impossível? Se você analisar, você está perdoando dentro de casa. Uau. E a gente já passou já dos 490, né, meu amor? Ah, já perdi as contas. Né? Acho que já multiplicou isso, acho que por umas 10 ou 70, né? Já. Os 490 vezes 70 já aconteceu em nossas vidas. Porque é decisão. É decisão. E a decisão, a gente vai treinando isso, vai treinando, e a gente acaba se tornando bom nesse negócio. É verdade. E quando você decide, você não fica lembrando continuamente do problema, do erro. Você decidiu, tá decidido. Ah, mas é muito fácil falar. Sim, na teoria. Vamos para a prática. Com toda certeza é muito fácil falar na teoria, né? Agora, na prática, como nós já falamos aqui, o Márcio já colocou várias vezes, é uma decisão. Nós não estamos falando de sentimentos, ok? Sentimentos é agora que quando você decide perdoar, você vai colocar ele cada qual no seu devido lugar. Porque aí você vai falar, ei, quem está dominando a situação sou eu. Aí o cérebro entra em ação e fala, eu, com a minha racionalidade, estou aqui decidindo perdoar. E aí eu não vou ficar ligado com os sentimentos, com as emoções, que o coração está cheio. Porque, né, é decisão. Sim. Ok? Então tá. O perdão, ele é igual uma camada de cebola. A gente sempre fala isso, igual uma cebola que tem várias camadas. Porque existem processos para se perdoar. E existem muitos casos que foram casos sérios e gravíssimos, né? Então, cada um sabe da sua história, do que passou. Mas em momento nenhum, na palavra do Senhor, você vai ouvir dizendo que é para não perdoar. Em todos os momentos é para perdoar. Então, ali, eu não consigo, Márcio, hoje, chegar de cara, um exemplo, e já ir direto no autor do que me ocasionou a dor e o sofrimento e liberar perdão. Claro. Aí, existe um processo, por Sim. isso que é a cebola. As camadas, né? Então, a gente sempre orienta, né, e fala com os nossos mentorados também. E esse foi o processo que nós vivemos na nossa vida também. Tanto você com a sua paternidade, que você falou, né, até no episódio quando eu te entrevistei. E quanto eu também, na minha paternidade também. Nós tivemos que liberar perdão um para o outro, de algo mais grave no nosso casamento, sim. Mas como nós falamos aqui também, todos os dias, pelos erros, né? Porque nós não somos perfeitos, então a gente erra todo dia, a gente pede perdão. Mas existem esses casos mais profundos. Então, o que eu poderia estar fazendo como uma camada, como um primeiro processo, se eu tenho muito bloqueio para chegar até a pessoa e liberar? O que eu poderia fazer? Vamos só lá. Para clarear a mente? Eu sei do meu sentimento, então não tem coisa melhor do que eu ser uma pessoa sincera. Porque Deus sabe de todas as coisas. Não adianta eu ser hipócrita de falar ali e tentar malocar meus sentimentos e falar que eu vou dar um abraço, que eu vou conviver com aquela pessoa e tá tudo certo. Não vai acontecer. Não vai. Por exemplo, como você falou, eu vou dramaticar o negócio, vou falar mesmo sobre isso aí que você tá falando. Algo extremo. Entendeu? Como um abuso, como algo assim. Só que o perdão é uma coisa que sai de dentro para fora. Eu decido perdoar. E quando eu decido perdoar, eu começo a orar para quem me persegue. E quem me persegue hoje? Quem me abusou. Quem me persegue hoje? Quem fez mal para mim. Sim. Porque eles estão vivendo a vida deles. Tudo tranquilo. E eu posso ir para Rondônia, eu posso ir para o Japão, que eu vou carregar essas pessoas atrás de mim. Eu viro um presídio ambulante. Celas são compactadas no meu peito, que eu vou colocando pessoas, eu vou colocando ao longo da minha vida, eu vou colocando pessoas, vou guardando essas pessoas aqui dentro,
E aí, quando eu chego numa boa idade da minha vida, eu olho e analiso tantas pessoas que eu aprisionei dentro de mim mesmo. Uhum. E aí? Só eu que tenho a chave. Qual é a chave, Márcio? Decisão. Decisão. É ele que vai, é a decisão que vai abrir esse presídio e vai liberar essas pessoas de dentro de mim. Porque as pessoas, elas estão vivendo a vida delas. Ou seja, a chave está na minha mão. Eu libero ou não libero se eu não quiser. E aí Só eu isso. continuo a viver essa vida presa, amargurada, com várias áreas da vida aprisionada, financeira, relacionamento, né? Profissional, saúde, aprisionada, porque eu tô carregando esse monte de gente que eu não quero liberar perdão, tudo aqui dentro. Sim. E eu não fui feito para isso, né? Pra carregar E isso. é uma coisa tão nojenta o não perdão que a gente tinha que aprender isso na escola, como perdoar. Acho que tinha que aprender na escola. Porque a gente começa a não perdoar e vai acumulando isso. Quando nós casamos, quando nós temos filhos, o que acontece com eles? A gente começa a replicar isso nos nossos filhos. Toda aquela mágoa, todo aquele rancor que eu peguei e malhei aquilo dentro de mim, deixei aquilo bem forte, eu vou e começo a entregar aquilo. Eu não consigo entregar amor porque eu fui abusado um dia, Fica de um lodo, alguma né? forma. Nossa, um café uma hora dessa? Meu Deus. Gratidão. Gratidão, Yoda. meu amigo. Que Uau. lindo. Obrigada. Brindezinho. Exatamente, meu amor. Cafezinho fresco. Ai, amo. Exatamente, é isso que você tá falando, sabe? Então isso vai criando uma capa, vai criando um lodo. É um lodo. E aí, E aqui, nossa, deixa eu só fica dar marcado, pegar fica machucado, né? um gancho nesse exemplo do lodo que você deu. Uhum. Quando tem um lodo muito preso, muito tempo num local, você já viu como que ele acumula e como que ele fica grande? Grande, só vai tomando. Ó, Agora espaço. imagina isso dentro do seu coração. Pois é. Vai chegar uma hora que vai fazer o quê? Às vezes não vão aguentar. E é cientificamente comprovado. É E comprovado. vai se romper. Vai se romper. Então, Aí o que vem a nós doença. precisamos fazer? O perdão não é sobre a pessoa que me feriu. O perdão é sobre mim. Deus, ele foi um arquiteto fazendo isso. Por quê? Imagina se tivesse de passar a dor primeiro para depois eu perdoar. Não ia ter jeito, ninguém ia perdoar ninguém. A gente sempre escuta, né? Falando que o perdão é igual um copo de veneno, né? Ou eu não tomo, e aí eu decido perdoar, decido liberar, decido não tomar, ou eu pego e tomo. E a cada dia eu vou dando ali, Aquela bicadinha. e aí eu vou me matando. E uma hora chega a conta. E aí vai chegando. E morre, e mesmo, literalmente. Uma hora chega a conta. Porque é comprovado a quantidade de enfermidades que existem por conta do não perdão. O não perdão, Né? literalmente, ele é um veneno. É tóxico. Então, assim, decide perdoar, porque nesse processo é a sua decisão. E essa chave que está na sua mão é a melhor coisa que tem para você fazer. E existem essas etapas que E a gente aqui? estava falando. E essa etapa que você iniciou falando, eu oro Isso, eu não e terminei. abençoo. Eu oro e abençoo a pessoa. Eu oro e entrego para Deus. Obrigado, meu Oro e amor. abençoo. Você me completa. É claro. E aí tem mais outro passo que a gente pode estar instruindo e ajudando as pessoas também a saírem disso. Qual é? Além disso, de só orar e agradecer e colocar para o Senhor, tem mais o que eu posso estar fazendo? Na verdade, primeiro eu mostro pra ele os sentimentos, né? Eu mostro pra ele os meus sentimentos e sou transparente com Deus. Eu tô sentindo isso, mas eu decidi perdoar. Me ajuda. E pode falar com raiva. Não tem problema não. Deus já sabe que tá no Ele seu já coração, sabe que né? tá no seu coração. Ele quer ouvir da sua boca. Ele só quer ouvir. Tô com raiva, mas eu Coloca. decido perdoar. Coloca tudo para fora. É isso aí. E aí, eu tenho outro passo, que é, eu posso escrever uma carta, liberando também perdão. É uma estratégia boa também, porque quando eu escrevi a minha carta, eu coloquei muita coisa pra fora. Pois é. Muita coisa pra fora que eu não pensava, quando eu comecei a escrever, veio. Você fala e você Porque também na verdade escreve. a imaginação, quando você começa a escrever, a imaginação ela amplia, né? E aí quando você começa a escrever ali, você consegue tirar coisas que você nem imagina que tá dentro de você. É uma tática e uma estratégia
assim, que você está entregando aqui, que a pessoa, se ela pegar para escrever em um momento e entregar aquele momento ali para Deus, Deus vai clarear para ela. Exatamente, porque às vezes a pessoa não está preparada para chegar até lá para falar, mas pode fazer essas etapas anteriores, até estar preparado, né? Às vezes tem também a pessoa para perdoar não está mais aqui, que foi o seu caso. Então a pessoa já faleceu, aí você tem que perdoar. Então tem alguns exercícios de visualização também que você faz, né? Para poder estar liberando perdão. Então é muito interessante isso para as pessoas elas estarem sendo ativadas e saber que tem uma esperança, que tem uma oportunidade, sabe? Então é muito legal. E nessa questão de decisão, tem a parte do testemunho que você falou, que eu poderia estar falando agora. Olha só, na verdade, você foi uma ferramenta divina na minha vida de Deus me mostrar que realmente o perdão, ele é físico, almático e espiritual. Porque quando aconteceu aquilo com você, eu fui a testemunha durante 25 anos da nossa vida. 25 não, né? Porque hoje nós temos 25, mas tem 5 anos que você é liberta, né? 5 anos. Então eu vivi 20 anos vendo, eu conheci você com uma alergia crônica, e essa alergia você tomava vários remédios, nós fomos em vários alergistas e ninguém encontrava o problema. Até o ponto que um dia nós, fazendo a missão, Deus ele é maravilhoso, Deus ele cuida da gente no caminho. E aí nós fazendo a missão, nós indo para um ambiente de palestrar para as pessoas. Lá tinha vários líderes palestrando também aquele dia. E aí, em um almoço, pegou e viu você separando e selecionando a comida por causa da sua alergia. E dali saiu algo que você pode dar continuidade de falar, porque eu só queria falar isso daqui, Giza, porque eu fui testemunha disso. Sim. E essa enfermidade, ela desenvolveu com 15 anos, né? Quando 15 eu tinha 15 anos. anos. Foi na minha adolescência. Que foi onde começou o ápice de tudo aquilo que eu vivi na infância, né? Devido à rejeição, ao abandono, à separação dos meus pais, né? Tudo aquilo que eu vivenciei lá atrás. E foi se acumulando dentro do meu coração, né? E aí, na minha vida ali de adolescência, isso se aflorou de uma forma física, né, que foi essa alergia. Só que foram anos, desde 15 anos até 5 anos atrás, né? Nossa, verdade. Eu fui. Hoje eu tô com 42 anos, então assim, 5 anos atrás que eu tô totalmente liberta. E eu sofri com isso desde lá, né? E vários tratamentos, como você falou. Então, o processo que eu tive ali no momento de sentir aquela cura é de perdoar o meu pai. E eu já sentia como perdoado meu pai, porque eu já tinha feito em vários encontros que eu tinha ido, em vários momentos, né? Que eu tinha passado por cura, libertação. Então, eu, de fato, já achava que eu tinha liberado perdão. E nesse momento exato que você contou aí, que a gente estava na mesa, esse amigo, pastor, foi usado para poder literalmente Sim, foi um anjo na nossa vida comigo nesse momento. Que eu tinha isso e que era por conta de algo que eu carregava e que eu poderia falar, porque estava aqui na minha glote, fechando a minha glote, então estava algo bem perigoso, né? E muito sério. E ele falou assim, você precisa falar, porque tá te ocasionando aqui agora, tá te trazendo algo pior na sua saúde. Olha como que estava me fazendo mal, por isso que a gente vai entendendo. Então, eu estava sofrendo com aquilo tudo, tá? Então, o beneficiado de liberar o perdão sou eu. Se o outro vai receber algo legal, de interessante, ok. Mas eu decido tirar a mão do pescoço dessa pessoa e deixar ela ir embora, ser livre, abrir essa prisão que você falou, igual tem no peito, e deixar ir embora. E foi esse ato que eu fiz. Então, ali, eu fui até o meu pai, eu pedi perdão para ele, mas nessa hora entrou o orgulho, e o orgulho não queria que eu pedisse perdão, porque eu, ferida, machucada, eu vou pedir perdão para quê? E quantos anos já tinha passado, né? Né? Mas eu fui orientado pelo Espírito Santo de Deus, sim, e através desse pastor, a fazer 3 passos nesse pedido, né? Nesse ato. Sim. Que foi pedir perdão, e aí eu pedi pela filha que de repente eu não fui.
né? Por algo que eu não honrei, sabe? Pro meu pai. Por algo que eu trouxe tristeza ao coração dele. Desobediência. Então, eu pedi perdão nesse sentido. O outro passo era ele liberar perdão sobre a minha vida. E nesse momento eu falei todos os fatos lá da infância. E o Senhor me trouxe totalmente tudo na minha mente, né? Clareza. E eu falei com ele para ele liberar, né? Que eu estava liberando perdão disso. E foi muito legal esse momento de emoções da gente. E o último passo foi que ele orasse por mim, porque muitas áreas na minha vida estavam aprisionadas e que ele é uma autoridade sobre a minha vida, né? A minha paternidade. Isso, meu pai está vivo, né? Então, eu consegui fazer todo esse ato. E ali, a partir desse momento, nunca mais. Eu tive alergia e nunca mais eu precisei tomar remédio, que eu era dependente todos os dias. Uau! Olha como estava meu físico sofrendo por causa das emoções. E o espiritual também travado. Então, olha, como que o perdão não é espiritual, emocional e físico? É verdade. Sabe? Então, foi uma decisão. Um processo foi fácil? Claro que não. Mas eu decidi fazer. E muitas das vezes ele fica camuflado, né? É. Muitas das vezes você que está assistindo aqui agora acha, não, mas eu não tenho mais problema nenhum com isso, não. Não tem mesmo. Porque você também achava que não tinha. Achava. Ixi, estava camuflado. Eu achava totalmente que não tinha. E foi libertador para minha vida. Foi o sentimento que eu tive quando eu consegui liberar o perdão do meu pai, para vocês entenderem o sentimento que eu tive quando eu falei bem assim, cara, agora eu perdoei de verdade. Porque eu chamava ele de tudo quanto é coisa, porque ele me abandonou. Então era covarde, entendeu? Quando eu pegava algo, lembrava, o gatilho vinha, eu falava, não presta não. Então, quando eu senti que realmente eu tinha perdoado, eu senti quando eu falei bem assim, cara, se ele estivesse vivo hoje, eu ia curtir ele pra caramba. Eu ia trazer ele pra pertinho de mim, ia deixar ele perto de mim. Esse é o sentimento que é o perdão. Aí sim. Você tá entendendo? Então... Genuíno, né? Você pode fazer uma avaliação. Você sente isso pela pessoa? Pelo aquele parente que te chateou, pelo aquele abandono que você teve? Você sente? Não tô dizendo não o sentimento que eu estou falando do meu pai, né? Porque pode ser outra pessoa, né? Sim. Eu tô falando do meu pai porque eu queria isso. Agora, você, para aquela pessoa que chateou você, aquela pessoa que te magoou, você sente o prazer de profetizar na vida dessa pessoa? Pois é, o abençoar. De abençoar ela, que ela seja feliz. Hoje eu não quero mais contato com ela, mas que ela tenha toda sorte de bênção nessa vida. Ore pela vida dela, né? Então, é esse sentimento que a gente tem que ter, de leveza, de tranquilidade. E essa rejeição, ela não me ferir mais. É isso aí. E você, no seu caso, foi diferente, porque você teve que fazer em visualização, né? Fiz. Diferente. Na verdade, foi no VAS. Mas agora, para deixar mais claro, o que é perdão? Então, disso tudo que a gente está falando. É literalmente você assumir a responsabilidade de como você se sente. E não ficar minimizando. Ah, não, aconteceu, mas foi lá atrás. Ah, não, deixa pra lá, não foi nada não. Minimizando, sabe? Na verdade, você tá sendo omissa, né? Minimizando o sofrimento. Você tá minimizando. Exatamente. Então, você literalmente assume a responsabilidade de como você se sente. Me sinto, sim, triste, me sinto, sim, magoada, chateada, com raiva, por conta daquela situação. Mas eu decido liberar o perdão. Você não pode guardar os sentimentos. Outra parte também é você recuperar sua força, recuperar seu destino, porque muitas vezes, se acontece algo, eu falo assim, nunca mais eu quero outro relacionamento. Acabou o bloqueio. Nunca mais eu vou casar, nunca mais eu vou viver outra coisa, porque eu sofri demais, eu fui traída, eu fui abusada, eu fui abandonada, então eu não quero mais. E aí, pronto, isso também não é perdão, né? Então, não é perdoar perdão. é você recuperar, sim, a sua força e o seu destino e reconstruir a sua vida. Isso, e fazer totalmente diferente, né? Porque, na verdade, é a razão. É você perder mesmo. O perdão é a palavra certa. O que você já falou. É você perder mesmo. Que era para perder. É isso aí, então... Orgulho, raiva, soberba. E existe os tipos de perdão, né, Gisele? Porque quando eu me libertei do perdão, eu falei bem assim, caraca, hoje, se o meu pai estivesse aqui, eu abraçava ele, eu colocava ele no meu colo, eu cuidava dele, eu ia fazer isso e eu ia fazer aquilo, beleza. Mas só que tinha algo dentro de mim ainda, que eu precisava ainda de liberar perdão.
E eu não sabia o que que era. Eu não sabia. E eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar, eu falando com Deus em oração, me mostra o que que eu preciso de libertar dentro de mim ainda. Eu tenho maior facilidade de perdoar as pessoas, amor. Só que sabe o que que acontecia comigo? Eu nunca tinha parado para me perdoar Pois é. pelas merdas que eu fiz na minha vida. É. Eu nunca tinha feito isso. Então, olha o peso, olha o acúmulo que estava do auto perdão. Porque é muito importante eu me perdoar também. É verdade. Nesse ato, quando você já estava ali no seu desenvolvimento, mas eu já perdoei, mas eu já perdoei várias vezes. Não. Aí a vozinha vem e fala assim, não, você precisa se perdoar. O auto Você precisa de perdoar perdão alguém é ainda. incrível. É. Você precisa de perdoar alguém ainda. E aí, você já se perdoou? Você pelo já que se você perdoou? fez? É isso aí. Pelos erros que você cometeu? Pelas falhas que aconteceu na sua vida? Pela aquela traição que você traiu alguém? E eu não falo só no conjugal, né? A Não, traição, tudo. a É uma traição sociedade, generalizada numa sociedade, aquela pessoa uma que você amizade. chateou. E aí, hoje vocês vivem até bem, mas e aí? Perdoou? Se perdoou pelo aquilo que você fez? É. Então é muito importante você trazer essa clareza também, né? Além de ser para sua cura, né? Isso aí. E aí nós falamos de perdoar o próximo, nós falamos do auto-perdão, nós falamos que Deus perdoa também. Deus perdoa. Só que aí tem uma posição que ele perdoa, né? Tá lá em Mateus 6,14. Uau, é forte esse aí, hein? E aí? Se você perdoar as ofensas uns dos outros, lá tá dizendo, o Pai Celestial, Deus, ele também desperdoará. Pois é, então só Se você perdoar as ofensas uns dos outros. E aí, hoje, nós temos várias pessoas achando que está vivendo uma vida próspera, uma vida abundante, e não está perdoando. E aí, tá achando que o terreno tá tudo ok, mas está esquecendo do eterno. É. E aí, Deus não perdoa ainda. Meu Deus. Não, eu não vou mexer nesse pecadinho de pelúcia, vamos dizer assim, né? Não, esse daí não, deixa a parte. Não, isso daí eu não vou resolver agora. Gente, não tem conversa. Se tá abrindo clareza, se a consciência tá abrindo agora e ficou alguém para trás, não dá continuidade, não sobe a montanha dessa forma. Porque você vai... No momento de maior dor dele, que foi na cruz, Uau! ele liberou perdão. A gente não pode deixar de falar do nosso professor, nós. né? Ele foi O nosso professor. Ele estava ali, uma das 7 frases que ele falou na hora que ele estava ali naquele madeiro, foi qual? Uma das 7. Pois é. Foi qual? Perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Quando eu falo sobre isso, o que você precisa de entender? Ele estava sendo humilhado. Vai ter que descer ela para perdoar essa pessoa. É verdade. Não adianta, você vai chegar no topo e na hora que você chegar no topo, a única pessoa que você vai olhar lá para baixo e vai enxergar é essa pessoa. Porque todos vão estar com você. Só ela que vai estar lá atrás. E aí você vai ter que perdoar. Porque senão Deus não perdoa, amor. Tá claro, é bíblico. É porque é princípio, né? É princípio. E ele foi o que mais nos ensinou. Cuspiram nele, humilharam ele, deixaram ele nu no meio da multidão, maltrataram, chicotearam. Nossa. E aí, ele pendurado lá, prestes a morrer, vira, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. E aí você não pode perdoar? E aí? Olha a dor que ele passou e na hora que ele estava ali, ele é um professor, Gisele. Professor, porque é sobre isso. Não importa a dor que você está sentindo. Você precisa de liberar perdão, é num ato. Ah, mas eu não consigo isso hoje, não. Treinar até se tornar. A gente acabou de passar Eu também não conseguia. A gente acabou de passar alguns passos aqui para se fazer, ué. É isso aí. É essas camadas de cebola que a gente falou antes aqui. É isso aí. Volta o vídeo quantas vezes for necessário. Faça de novo. Escuta, anota para você colocar em prática. Porque no momento de maior humilhação e dor, ele decidiu perdoar a nós. Perdoar. E aí, poxa, isso é um ensinamento tremendo pra gente. Né? É, quando a gente pega e a gente analisa isso, que Jesus ele veio aqui nessa terra e nos ensinou isso. Nos últimos momentos dele aqui, ele nos ensinou isso.
Nós precisamos de ser imagem e semelhança dele. Não estou dizendo para você ser igual. Imagem e semelhança a Jesus. Então eu preciso de pegar os passos dele e fazer. Nós estamos aqui hoje para quê? Para te dar clareza do que você pode fazer. Do que você pode fazer. Ah, tá bom então. Então hoje eu decido perdoar. Top! É isso mesmo que tem que ser feito. A partir de hoje eu decido perdoar. E é 70 vezes 7. Toda vez que o sentimento vir, eu decidi perdoar. O sentimento não tem nada a ver com a razão. Então, eu preciso de manter a minha postura e o meu posicionamento. Não, eu decidi perdoar. Não, eu decidi perdoar. Não, eu decidi perdoar. É isso que precisa ser feito. É isso aí. Aqui no livro tem até uma equação que você desenvolveu sobre isso, né? Num tempo de muita dor. É, de muita dor. Então, assim, é muito interessante. É decisão mesmo de perdoar. E isso que você falou, toda vez que os sentimentos vier durante o dia, eu vou liberando. Olha, eu decido perdoar esse sentimento que eu tô sentindo agora para as pessoas. Eu decido perdoar isso agora. E isso vai saindo e vai entrando novos sentimentos bons. E você falou aí sobre o próximo de perdoar, Márcio? O próximo, nós não falamos sobre o próximo, mas o próximo... quarto. O próximo, você pode falar um pouco sobre o próximo. Porque você falou que são 4 tipos de perdão. Então, é Deus te perdoa, e a gente leu o versículo. É o auto-perdão, né? Que é o segundo, é você mesmo se perdoar. Sim. Ou você perdoar o próximo, 70 vezes 7, que você falou. E o próximo te perdoar. E muitas das vezes a gente sempre escuta assim, ah, mas e se eu chegar até a pessoa e eu pedir perdão e ela não me perdoar? Ei, não é sobre isso. É sobre o ato que você está fazendo. E mais uma vez, na palavra, ele nos ensina. Lá em 2 Coríntios 5,17, fala assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, decida estar em Cristo, decida ser uma nova criatura e deixar as coisas passadas, antigas, para trás. E aí eu complemento aqui, dizendo em Mateus 6, capítulo 6, versículo 15, que diz assim, entretanto, se você não perdoar aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. Ai, é isso aí. E aí, é sobre o que isso. A gente aprende sobre isso? Olha que tremendo o que ele está falando. Se você não perdoar os homens, se você não perdoar o próximo, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Nós acabamos, na verdade, ficando encurralado, né? A gente tem que perdoar e tem que decidir e tem que saber que o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. E aqui você falou da equação, né? Essa equação, ela veio clara para mim no dia que eu fiz uma conta, né? Que o 70 vezes 7 é igual a 490. Em 24 horas, isso se resulta a 1.440 minutos. Em 1.440 minutos dividido por 490, dá 3. Então, de 3 em 3 minutos, se o sentimento vir... Uau, olha isso daí. De 3 em 3 minutos, se o sentimento vir, eu decidi perdoar. Então, se eu quiser perdoar em um dia uma ferida, eu perdoo. Então, anota essa equação aí que está nesse livro. Olha, se você quiser saber mais informações também do que não é o perdão por completo, né? Claro, você pode estar adquirindo o Casais Conscientes. Nós vamos deixar aqui embaixo, né, o link que te leva lá e você a ter esse acesso, gente, porque vale muito a pena. Não está só falando de casamento, né? Aqui ele fala de um relacionamento. Isso aí. Um relacionamento de uma forma geral, né, para você, porque quando você decide perdoar e você vive isso, né, e interioriza isso dentro de você, você com certeza libera esses pesos do passado, você vai desfrutar de um casamento mais leve e feliz. Porque era isso que acontecia. Enquanto nós carregávamos o peso do passado em não perdoar aquela criança ferida dentro de mim, em ele não perdoar a criança ferida que estava dentro dele, enquanto não liberamos isso, nosso casamento não desfrutava de uma conexão profunda, não desfrutava de uma plenitude. É isso. A plenitude, viver a plenitude no casamento, é isso. É você largar esses fardos, esses pesos, para que você não gere vícios emocionais por conta dessa disfunção, que aconteceu com você lá atrás, e você ter um relacionamento tóxico. E outra, né, Gisele? O que acontece? Meu amor, você para analisar que nós somos seres adaptáveis. E a gente acaba, porque
eu decidi amar aquela pessoa e viver com ela, eu decidi a conviver também com as disfunções dela. Sim. Mas e aí, o como lidar com essas disfunções para que essas disfunções, esses vícios emocionais do próximo, não fiquem alimentando em mim algo ruim o resto da minha vida? Isso aí. Até quando eu vou aguentar? Porque conhecereis a verdade te liberta. Sim. Então, se eu conheço a verdade me liberta, você está tendo a oportunidade aqui agora de conhecer a verdade. De esclarecer isso daqui. Isso daqui é apenas 1 hora, 30 minutos, 40 minutos de podcast. Agora, aprofunda esse conhecimento sobre perdão. Aprofunda, muito mais do que isso. Vários e vários. Quantos cursos nós fizemos para chegarmos a esse denominador comum? É isso aí, juntar tudo isso. Então, aqui nós já trouxemos, né, falando da palavra, que é o que mais nos ensina, a Bíblia, o manual. Ali está o maior instrutor das nossas vidas, está o maior exemplo, o professor, o mestre, que foi Jesus que nos ensinou, no ápice ali da dor, da humilhação mesmo, decidir perdoar, né? E você derramar do amor que tem sobre ele. Nós falamos também aqui sobre a neurociência, como funciona no seu corpo, no seu físico. Quando você não perdoa, quando você deixa as emoções, os sentimentos tomar conta e dominar. Então, é para abrir um pouquinho a sua mente para você tomar essa decisão, sabe? E viver, de fato, uma vida feliz em todas as áreas. Viver um casamento feliz, pleno, leve. Porque quando você decide e libera esse peso e essas pessoas que estão aí dentro do seu peito, carregadas, e quem são essas pessoas? Você já parou para analisar? Libera elas. Deixa elas viverem, deixa ela fluir, porque você já viu aqui e aprendeu que o perdão é para você, é para sua cura. Não é para quem te feriu, é para você, é para sua liberdade em todas as áreas, para você viver leve, feliz, né? E aí, em espírito, em alma e em corpo. E não tem como dividir, gente. Eu contei o testemunho aqui, eu falei que é o que meu físico estava sofrendo por conta das emoções. Verdade. Né? Então, é sobre isso. Decidir, é conhecer. Agora, não tem como você falar que você não teve mais acesso em conhecimento sobre o que é perdão, né? Nesse bate-papo aqui. Um inteligente sabe sair do buraco. Um sábio nem cai. Então, seja sábio. Pega essas ideias, pega essas chaves que foram ditas aqui e coloca em prática na sua vida. Mas como a gente se torna sábio? Colocando o conhecimento em prática. É isso aí. É isso que faz toda a diferença. Show de bola. Então, meu amor, que maravilha esse bate-papo aqui nosso sobre o perdão. Eu amo falar sobre isso, também. Porque eu fui prova viva e ainda sou, e eu perdoo todos os dias, eu decido perdoar todos os dias, né? Eu sempre digo lá em casa que eu tenho facilidade de liberar perdão. Agora, de pedir perdão é um desafio, porque tem que moer mais o orgulho. É isso aí. Então, eu prefiro ser a certinha para não errar, para não ter que pedir perdão. E existe certinha? Claro que não, só Deus é perfeito. É verdade, é verdade. Então, é trazer a humildade para dentro do coração, exercer o perdão, transbordar o amor. É isso que eu decidi na minha vida. E isso daqui é uma das matérias que nós colocamos aqui dentro, porque não pode, um casamento jamais não pode viver sem você ter essa técnica, sem saber sobre o perdão. Nós somos prova viva disso, do que o nosso casamento experimentou por 10 anos, por falta dessa decisão aqui, de liberar isso. Nós vivemos o pior um para o outro. Pior versão. A pior versão. E aí, o que acontece? Nós vamos estar fazendo mais isso, né, Giza? Sim. Vamos trazer mais conteúdo daqui de dentro do Casais Conscientes para você ter total acesso a essas informações. É isso aí. Além de trazer mais pessoas também para compartilhar as experiências que tiveram, né? Sim. Aqui vai ser muito bom. Nunca vamos engessar esse programa. É leve, é para poder entrar dentro da sua casa, para fazer a mudança, a diferença. Então é isso, eu quero muito agradecer por esse momento, por você estar aí nos acompanhando, mais um episódio. Não esqueça de compartilhar, curtir, comentar, sabe? Para que isso ajuda, né? A alcançar mais pessoas. Então seja mesmo essa bênção na vida de outro, tá? E eu quero agradecer, meu amor, por esse momento aqui, né? Também, pelos meu bem. aprendizados compartilhados, Sim. Pelos testemunhos também ditos, né? E gratidão mais uma vez por ser o meu esposo, por decidir me perdoar todos os dias. Amém. E por estar comigo, me fazendo a mulher mais feliz. Todos os dias. Todos os dias. Te amo. Também te amo. Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês estar aqui conosco. Esse foi mais um episódio de Casal para Casais, tá? Já acessa na descrição aqui o link do presente que nós deixamos para você, da Lucy, tá?
E nos siga aqui para mais informações, conteúdos, experiências, testemunhos, toda quarta-feira às 8 horas. Um beijo Tchau. grande, amamos vocês. Tchau, tchau.